Olá, caríssimos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus através desse nosso canal aqui do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna. E chegamos hoje então ao quarto domingo do Advento, nesse domingo dia 24 de dezembro de 2017. Convido então você a tomar comigo a reflexão deste quarto domingo do Advento, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Mas também teremos, na primeira leitura, o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 5, depois de 8b a 12, depois 14a e 16. O Salmo responsorial, Salmo 88, e a segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos de 25 a 27. Então vamos tomar o Evangelho proposto para essa nossa reflexão. Evangelho de São Lucas 1, de 26 a 38, que vai nos narrar assim. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás, darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então a esse último domingo do Advento, onde nós podemos percorrer todo o itinerário que nos ajudou a preparar-nos para poder então vivenciar e celebrar bem o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma pena que teremos pouco tempo para poder então assimilar a proposta desse quarto domingo do Advento, porque dentro de algumas horas já estaremos celebrando a vigília de Natal, onde nós iremos então ouvir os anjos proclamando a paz na terra aos homens de boa vontade, porque um menino nos foi dado. E assim então acolhendo esse menino Deus que veio ao nosso encontro para poder estabelecer entre nós a sua morada, nós somos então convidados a acolher juntamente o projeto de vida definitiva a qual o Senhor então tem para cada um de nós. E é justamente essa temática que nós então podemos ouvir repetidamente desse projeto de Deus que Ele tem para o ser humano. E isso não vem de agora, mas desde o Antigo Testamento, Deus então vem ofertando vida nova, vem oferecendo salvação à humanidade. E tudo isso se torna então agora de maneira plena, visível, com a encarnação do Verbo de Deus. É Jesus Cristo então que veio cumprir as promessas do Pai. E a primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Samuel, nós temos então a promessa de Deus que Ele faz a Davi. E que promessa é essa? Deus anuncia então pela boca do profeta Natã que nunca abandonará o seu povo. E olha que palavra confortadora. Deus jamais nos abandonará. Nunca abandonou e nunca há de abandonar. Ele é o Emmanuel, é o Deus conosco. E assim então, nunca, jamais abandonará o seu povo e nem desistirá de conduzir ao encontro da felicidade e da realização plena.
o que Deus tem para nós, queridos amados irmãos. Paulo já vai dizer isso em uma das suas cartas. É algo que os olhos jamais viram. Ninguém pôde contemplar. Então essa deve ser a nossa esperança. Esperar em Deus. Porque Ele veio nos trazer vida e vida em plenitude. Não é uma felicidade a qual então o mundo de hoje nos apresenta. Felicidade que vem das drogas, do álcool, da sexualidade, ou até mesmo, da gozação, da opressão do irmão. Não é esse tipo de felicidade. A felicidade a qual Deus então nos traz, essa ninguém jamais pode tirar de nós. Então é preciso deixar que essa promessa nos leve a poder caminhar, que nós possamos então caminhar, correr ao encontro dessa promessa de Deus. E assim, com certeza, no momento oportuno, Deus virá nos socorrer com a sua graça, isso sem demora. A promessa de Deus então irá concretizar-se num filho de Davi. Então Deus, Ele promete a Davi uma descendência, alguém que vai então permanecer no seu trono. E é interessante porque o rei Davi, para o povo judeu, é um rei por excelência. É o rei que então governou segundo a vontade de Deus. E eles aguardam ainda ansiosamente o filho do Messias, porque eles ainda não conseguiram enxergar Jesus Cristo como o Filho amado de Deus, o Filho de Davi. Então esse Filho de Davi, a qual Deus então oferecerá ao povo estabilidade, e também a segurança, a paz, a abundância, a fecundidade e felicidade sem fim. É isso que o Senhor tem para nós. Só que muitas vezes nós queremos então buscar essa felicidade, ou usurpar essa felicidade, diante das propostas que o mundo nos apresentam. E muitos vão buscar nas drogas, no álcool. Então não é esse o caminho. É preciso então ali confiar, porque o que Deus tem reservado para nós sempre é o melhor. E assim nós podemos então caminhar, porque o salmista de hoje, ele nos convida então a rezarmos: ao Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor. Aquela pessoa que faz a experiência do amor de Deus, que nos alcança, nos abraça, nos transforma, é convidado então a cantar essas maravilhas, a anunciar essas maravilhas a todos aqueles então que estão à nossa volta. É justamente isso que faz Maria no Evangelho de hoje. Maria então, ela é visitada pelo anjo Gabriel. E é interessante porque o anjo Gabriel é o enviado de Deus, que vai então fazer uma proposta para Maria. Mas é interessante que Lucas faz questão de dar detalhes da localização onde isso aconteceu. Então não é um lugar qualquer, e muito menos um lugar grandioso, uma grande cidade. Não, pelo contrário, na cidade simples, na periferia. E ali então, na cidade da Galileia, uma cidadezinha, da cidade da Galileia chamada Nazaré. É lá então que o anjo vai. Há uma virgem que estava prometida em casamento a um homem chamado José. E o nome dessa virgem era Maria. E então o anjo entra onde Maria estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria então fica perturbada com essas palavras porque não sabe o significado dessa saudação. Mas o anjo logo vai dizer: olha, não tenha medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E aí prossegue o diálogo bonito. Depois então, Maria ouve a proposta a qual o anjo então veio fazer. Eis que conceberás, darás à luz a um filho, a quem porás o nome Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E olha que bonito. E o seu reino não terá fim. Então Jesus é o filho de Davi, que veio então cumprir a promessa. É o que o anjo diz então para Maria no versículo 32b. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E o seu reino não terá fim. Então é a descendência a qual então Deus havia prometido a Davi e que em Jesus Cristo isso se cumpre. Mas Maria está preocupada. Como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E o anjo, mais uma vez, vai dizer, vai esclarecer Maria
o Espírito Santo virá sobre ti, ele te cobrirá com sua sombra, você então vai dar a luz ao menino. Ele então será chamado Jesus. Emmanuel, Deus está conosco. E assim então, para poder Maria ainda sim ter certeza daquilo que está para acontecer em sua vida, o anjo continua. Também Isabel, tua parenta, que era considerada estéril, ela já está grávida. E esse é o 6º mês. Porque para Deus nada é impossível. Essas palavras são lindas demais. E vindo neste 4º domingo do Advento, se tornam ainda mais forte para nós, porque muitas vezes nós também passamos por decepções, frustrações, ilusões, desânimos. E Deus então fala para nós: não tenhas medo. Não tenhas medo. Porque para Deus nada é impossível. Meus queridos e amados irmãos, muitas vezes nós tentamos resolver as coisas por nossas próprias forças, cansamos, porque estamos batalhando sozinho. E é natural então nos cansarmos, principalmente quando nada acontece, não conseguimos sair da solução para os problemas. Agora, quando nós então convidamos ou colocamos nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte e pedindo que Ele nos ajude com a sua graça, o fardo se torna mais leve. E nós alcançamos a graça, a vitória. Essa deve ser a nossa fé, a nossa esperança. Nesse Deus que está no meio de nós. Mas para isso é preciso então confiar-se plenamente em Deus. Fazer a experiência de Maria. Olha só, Maria era prometida em casamento a José. Aparece o anjo e muda tudo a sua sorte. De uma hora para outra, e Maria fala: mas como isso vai ser? É natural, diante da nossa humanidade, a nossa limitação, nós queremos garantir segurança. Mas a maior segurança nossa é Deus. E Maria então faz essa opção, essa escolha. Ela diz então: se vem de Deus, se essa é a vontade de Deus para a minha vida, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Isso é bonito. Isso nos inspira, nos motiva e nos ensina qual deve ser a nossa postura diante da proposta de Deus para a nossa vida, para que nós possamos acolher essa vida em plenitude e abundância, a qual o Senhor então veio ofertar a cada um de nós. Então faça-se em mim, Senhor, a tua palavra, a tua vontade, e não a minha vontade, porque a minha vontade é falha, é errônea, pode me levar então à frustração, à decepção. Eu quero ter a certeza, Senhor, de que estou no caminho certo, e isso só irei conseguir se o Senhor conduzir a minha vida. Atitude bonita é essa. Não de pessoa insegura, pelo contrário, pessoa segura, que tenha sua confiança em Deus. A segunda leitura de hoje, ela então chama o projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós, preparado por Deus desde sempre, de mistério. Paulo gosta muito de usar essa palavra, o mistério que fora, então estava oculto antigamente, Deus agora revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus, então, ele se encarna na história dos homens, a fim, então, de lhe trazer salvação e vida definitiva. Então mostra a concretização do projeto de Deus. Isso só é possível quando homens e mulheres que ele chama, ele convida, dizem sim, como Maria também disse. Então, queridos amados irmãos, finalizando esse tempo do Advento, que nós possamos então, preparados os nossos corações, acolher a luz do menino Deus que há de vir e adentrar a nossa vida, iluminar a nossa história, e que nos convida e nos chama também a ser portadores de luz, a refletir essa luz diante de todos aqueles que se encontram nas trevas. Que nós possamos então confiar plenamente em Deus, crescer nessa confiança, na intimidade, e que essa confiança nos leve a poder então atravessar todos os vales escuros da vida, todas as dificuldades da vida, que nos ajude a superar toda a adversidade, tudo aquilo que são ventos contrários à nossa vida. Que essa intimidade com Deus seja hoje e sempre a nossa força, para que assim possamos bem celebrar
o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos ajude a vivenciarmos bem esse mistério do Natal. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder ter a sua companhia, presença amiga e fraterna a cada vídeo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. Venha também somar conosco, fazer parte dessa família. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo, divulgar esse canal, para que a palavra de Deus possa alcançar os corações de toda a humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Anunciação, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero, conto com a sua presença.